Amém. Pode se assentar. Dar um último recado. O pastor Paulo esqueceu. Cantata de Natal, dia 22, domingo agora, mais conhecido como domingo agora, né? Convide os seus parentes, vizinhos, para que venha aqui e seja impactado pela palavra do Senhor. Divulgue pelas mídias sociais, Facebook, Instagram, sei lá o nome do outro lá, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, né? Instagram, eu não tenho isso, então eu não sei nem falar. O que você puder, divulgue, para que mais pessoas venham aqui nesse lugar e sejam impactadas pela palavra e pelo louvor que vai ser entoado aqui. Amém? Peço aos irmãos que abram a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 27. Aleluia. Gênesis 27. Acabei deixando esquecido para passar para os irmãos o pendrive. É normal, a idade. A idade vai chegando, acontece isso. Amém. Eu vou falar hoje sobre uma palavra que me chamou muita atenção. De um tempo para cá eu estou escutando a Bíblia, né? Estou lendo, escutando a Bíblia lá na voz do Cid Moreira. Eu recomendo a vocês que escutem a Bíblia, é maravilhoso, né? A cinemática que eles utilizam na hora que está falando da Bíblia é fantástico, fantástico. Você viaja na palavra, verdadeiramente na palavra do Senhor, quando você ouve ali o Cid Moreira falando, as atuações das pessoas que estão inseridas ali no áudio. Eu recomendo. Não tem desculpa para falar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, que você pode ouvir a Bíblia, né? Então, fica a dica. Então, o que me chamou a atenção foi lá em Gênesis 27, que fala sobre Isaac, que ele abençoa os seus filhos. Então, o título da mensagem que eu quero colocar hoje é: abençoe sua geração. Estamos chegando próximo ao final do ano. Quantas palavras já foram ditas de janeiro a... esqueci o dia que é hoje? 19 de dezembro. Quantas palavras que nós falamos? Quantas palavras que nós falamos que geraram algum efeito? E quantas palavras que nós falamos que geraram um efeito que não foi muito desejado? É isso que nós temos que pensar. E se sobre os nossos filhos nós falamos alguma coisa de bênção sobre a vida dele, ou que se nós só apenas ficamos nervosos, bravos com as atitudes dos nossos filhos e acabamos lançando uma palavra de maldição. E aí? O que fazer? Gênesis 27, do 1 ao 33, vamos ler agora. Gênesis 27 diz o seguinte, capítulo 1. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pega agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer.
Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. Em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e o trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai: sou eu, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora assente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça, para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, e seu pai comeu também, trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. E ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações os sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído na presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. Ele lhe disse: meu pai, levante-se e coma a minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar. E a ele abençoei, e abençoado ele será. Essa palavra aqui é maravilhosa, que diz: Isaque, ele estava com uma visão muito fraca. Ele sabia que uma hora ele ia morrer, mas ele não sabia quando isso ia acontecer. E ele, temendo que ele iria morrer, ele queria fazer algo sobre a vida dos filhos dele, algo que às vezes nós não pensamos em fazer na nossa vida diária.
Que muitas vezes nós esquecemos de acordar pela manhã e falar: meu filho, Deus te abençoe. Ou às vezes ao contrário, nós como filhos somos muitos relapsos, né? Porque às vezes não falamos: pai, bênção pai, a benção. Mas por que eu estou pedindo a benção para o pai? Porque se o pai me abençoa, abençoado eu serei. E algo importante aqui que diz na palavra do Senhor, que Esaú, quando o pai deu uma ordenança para ele, falou: prepare uma comida para mim, pega o seu arco e sua aljava, vai caçar, que eu vou te abençoar. Ele foi imediatamente e foi atrás da caça para que ele pudesse ser abençoado. Ele não viu nenhum empecilho, ele não falou para o pai dele: pai, aqui tem o cabrito que o senhor tanto quer, por que eu vou lá fazer uma caça para o senhor, sendo que tem aqui do lado? E quantas vezes nós arrumamos desculpas para fazer aquilo que o nosso pai terreno pede? Nós como filhos, como que nós queremos ser abençoados por um pai celestial, se o nosso pai terreno, muitas vezes, não obedecemos? E existe um processo para que essas bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, ela venham chegar em nossas vidas. Nós temos que obedecer. E a palavra do Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E não é só obediência àquela que nós devemos e temos que ter a Deus, mas sim também aos nossos pais. Como que nós vamos ser no futuro? Vocês que são jovens, agora essa é para vocês. Como vocês no futuro vão ser excelentes pais, se hoje como os filhos vocês não são excelentes filhos? E os pais, também pai, como eu vou ser um excelente pai, ou um excelente avô, no futuro, se eu não sou um excelente pai? Qual é a reflexão que tem nessa relação? Tudo aquilo que nós plantamos espiritualmente chega em nossas vidas. Igual o pastor pregou um dia aqui, um dia a conta chega. Não importa quando você fez: eu fiz quando eu era adolescente, eu fiz quando eu era jovem lá, uma situação, ninguém sabe, meu pai não sabe o que eu fiz, mas uma hora você vai sofrer as consequências daquele seu erro. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nós podemos esconder algo do pastor, eu posso esconder algo da minha esposa, eu posso esconder algo do meu patrão. Eu não tenho patrão, da minha chefe. Eu não tenho patrão homem, é só mulher. Mulher está dominando o mundo, pastor, misericórdia. Da minha chefe, pode esconder alguma coisa da minha chefe, mas de Deus eu não posso esconder nada. Então tudo aquilo que nós fazemos tem uma reação. Deu problema no telão, meninos fiquem atentos aí, ágeis no dedo. Efésios 6, capítulo 1 a 3 diz uma mensagem excelente para os filhos, diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Aí muitos perguntam: o que é honrar pai e mãe? Como que eu vou honrar meu pai e minha mãe? Eu faço tudo o que ele pede, eu arrumo minha cama, eu lavo a louça, eu varro o chão. Eu não trago meus amigos aqui para ficar bagunçando a casa. Honrar pai e mãe é em tudo. Em tudo temos que honrar pai e mãe. Ah, mas eu já cresci, eu já casei, já estou estabelecido uma família. Eu viro as costas para os meus pais e para as minhas mães, para minha mãe. Não.
O mandamento ainda permanece. Honra pai e mãe. Eles ainda têm uma influência espiritual sobre a sua vida. Quem diz que você é mais velho e saiu de casa e é dono de si mesmo? Eu hoje estou aí com acho que é 35 anos. Eu falo que eu acho que eu esqueço, gente. Eu acho que é... Eu peço benção a pai e benção a mãe até hoje. Porque eu sei, um dia, eu lembro até hoje, que eu, não, jovem, adolescente, cabeça dura pra caramba, ia dormir e não falava nada. Aí meu pai reclamava. Como é que fala? Vai dormir assim? Não fala nada? Fica aí, a bênção é para você. Depois que eu fui entender, mais velho, que a bênção que eu estava deixando de receber ali naquele momento ia me fazer falta uma hora. Aí, benção pai, benção mãe, Deus te abençoe, Deus te acompanhe, Deus te guarde. Até hoje eu sei que a minha mãe ora por mim, eu sei que acontece isso. Mas hoje, na minha casa, na minha família, é exigido isso das pequenas, das meninas, para que elas também façam isso. Porque é importante. Porque quando nós abençoamos os nossos filhos, nós estamos gerando lá na frente que eles vão ser uma pessoa abençoada, que nada que vai acontecer no mundo, influência de Satanás, venha tirar eles da presença do Senhor. Que você ora por eles hoje, para que lá na frente esse fruto seja gerado na vida dos seus filhos. Não vou precisar esperar que meu filho ele seja parado pela polícia e vá para a cadeia, ou que ele seja pego lá usando droga, para aí eu começar a interceder por ele. Vai surgir efeito? Claro que vai surgir efeito, porque o nosso Deus é misericordioso. Mas devemos começar antes, se possível, desde o ventre. Desde o ventre abençoar os nossos filhos. Temos que ter essa prática. Hoje em dia a prática das pessoas é só maldizer. Tudo que acontece de ruim, joga a culpa lá no diabo. Maldiz. Ou o menino joga palavras que não conhece em cima do seu filho. Ah, esse moleque, esse danado, jogando palavras de maldição sem entendimento. O que é um moleque, né? Que a gente não fala mais isso. Mas moleque era uma referência a um deus da época chamado Moloque. E onde as crianças elas eram sacrificadas a esse Deus. E ele na Bíblia é tido como um Deus repugnante. E quando você chama o seu filho de moleque, você está falando, você não é digno de Deus, você é digno de Moloque. Você tem que repreender as suas palavras. Se você não sabe, não fala. Pesquisa, tem lá o pastor Google. Pesquisa nele, que você vai saber o que significa. É melhor não lançarmos nada, falarmos nada, do que falar uma palavra, e essa palavra surtir maldição sobre a vida dos nossos filhos. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Tudo é tudo. Quando o pai manda alguma coisa que nós façamos, ele não está falando que nós temos que colocar uma condição para fazer aquilo. Não existe negociação. Filho, vai fazer tal coisa, vai lá no mercado comprar um tender. Está chegando o Natal, né? Vai lá no mercado comprar um tender. Ele não está falando para você, pai, mas eu vou agora, eu vou mais tarde, está chovendo. Obedeçam seus pais em tudo, não existe condição. É para ir. Eu sei que tem muita gente aqui, adolescente, eu já fui assim, querendo impor uma condição, mas eu vou depois.
Ah, eu estou cansado. Os jovens de hoje vivem cansados, né? Misericórdia. Sei lá o que acontece. Que canseira que vocês têm, hein? Eu estou cansado, pai, eu vou depois. Como se tivesse trabalhado o dia inteiro. Mas obedeçam seus pais em tudo. Diz na Bíblia que Esaú prontamente obedeceu ao seu pai e foi ao encontro da casa para fazer o guisado. Ele tinha uma motivação. Às vezes nós só fazemos alguma coisa para os nossos pais quando tem uma motivação também. Como? Vai lá comprar um negócio que eu vou te dar um dinheiro. Duvido que o filho vai falar: ah, pai, eu vou depois. Vai na hora, vai correndo. Chega até antes do tempo. Está aqui, ó, o leite condensado para fazer o pudim. É leite condensado? Está aqui. É muito rápido. Se tiver uma condição imposta, aí que nós fazemos. Só que não tem condições na palavra do Senhor. Diz: temos que obedecer em tudo. Aprendemos aqui com o pastor Diego, e quando nós acordamos pela manhã, nós temos a oportunidade de fazer a diferença no nosso dia, que nós temos 2 sacos nas nossas mãos de sementes. Qual é a semente que a gente lança mais vezes? Qual é aquela semente que você no dia começa a ver que você está lançando mais vezes? Sementes de bênçãos sobre os seus filhos, ou até está no trânsito, leva lá uma fechada do inimigo, o que você fala? Né? Tá no trabalho, alguém fala alguma coisa que você não gosta, você já fala alguma coisa que desagrada o coração de Deus. Aprendemos que nós temos a única situação para mudar o seu dia, só depende de você. Só você é capaz de fazer com que o seu dia seja diferente. Tem muitos crentes que falam: acordei hoje com o pé esquerdo. Uma ofensa para os canhotos. Uma ofensa, porque eu sou canhoto, o pastor é canhoto. Uma ofensa. Acordei com o pé esquerdo hoje, não mexe comigo. Né? Aí você acaba ficando nervoso. Aí pede 5 minutos para o Senhor. Ai, Senhor, agora eu vou resolver aqueles 5 minutos. Não existe 5 minutos. Temos que estar com Cristo 100% da nossa jornada. 100% do nosso dia temos que estar com Ele. Não existe condições: ah, Senhor, 5 minutos, daqui a pouco eu vou ali, resolvo o que tem que resolver, eu volto ao Senhor, eu peço perdão e está tudo resolvido. Errado. O nosso Senhor é justo. Voltando aqui, Gênesis 27, 5 a 10, ele diz: ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú, quando Esaú saiu ao campo para caçar. Rebeca disse a seu filho Jacó: ouviu seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma coisa e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e eu a abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem o que eu lhe ordeno. Por que Jacó foi lá no... não sei o nome que chama aquele negócio que ele pega os cabritos lá. Por que ele foi lá e pegou os cabritos? Porque a mãe dele ordenou. Mas ele não sabia que estava fazendo algo errado? Que ele ia enganar o pai dele? Sabia. Mas o que ele fez? Obedeceu a mãe, os pais, em tudo. Foi lá e pegou o cabritinho para Rebeca fazer. Rebeca. Essa atitude de Rebeca é uma atitude errada. Só que essa atitude que ela teve, errada, querendo enganar Isaque, fez que de alguma forma a palavra que o Senhor tinha proferido fosse cumprida. Porque se Isaque tivesse abençoado Esaú primeiro, o que o Senhor falou para Rebeca no passado não aconteceria. Aonde, Jackson? Põe aí, gente, Gênesis 25, 23 no telão.
Quando a Rebeca estava grávida de gêmeos, na sua barriga estava havendo uma grande luta. E ela falou: Senhor, o que está acontecendo dentro de mim? Eu não sei o que está acontecendo, está uma grande luta dentro da minha barriga. Não estou grávida, gente, ó, estou dando risada. Não é assim. Você, hein? Estou de olho. Está tendo uma luta na minha barriga, o que está acontecendo? Aí o Senhor falou para ela lá em Gênesis 25, 23. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Já estava lá, o Senhor já tinha dito. O mais velho, Esaú, servirá o mais novo, Jacó. Acontece muitas das vezes, até acho que em algumas famílias, o caso de quando tem mais de um filho, 2, 3 filhos, alguns têm 5, uns não assistem televisão, de ter preferência de filhos. Era nítido na Bíblia quando diz que no versículo 27 que Esaú, ele tinha uma preferência, o Isaac tinha preferência por Esaú. E Rebeca tinha uma preferência por Jacó. Ela tinha essa preferência. Por que será que Esaú tinha preferência? Por que Isaac tinha preferência por Esaú? Porque Esaú, ele era um excelente caçador. E vivia percorrendo os campos e trazia alguma caça e fazia lá um guisado maravilhoso que Isaac gostava. Isaac era parecido comigo. Gostava de um guisado gostoso, uma caça. É mera coincidência isso que está na Bíblia. Só que Rebeca, ela gostava de Jacó. Jacó era uma pessoa que ficava ali cuidando dos cabritos, cuidava das ovelhas, ficava na tenda. Jacó, ele era uma pessoa inteligente, ficava junto do seu pai Isaac. E ao tempo que ele estava ao lado do seu pai Isaac, ele estava aprendendo tudo aquilo que Isaac tinha passado quando ele estava ali no deserto. Aquilo que Isaac aprendeu com Abraão. Ele estava aprendendo. E Esaú, o que estava fazendo? Estava lá correndo aos campos, indo para as outras cidades, voltava, trazia comida para a família, voltava de novo para o campo, a tal ponto que ele fez algo que desagradou Isaac e a Rebeca. Casou-se com 2 mulheres de tribos diferentes, 2 etéias, que eram casca de ferida para Rebeca, para a sogra. 2 mulheres que eram muito ruins. Por que Esaú fez isso? Por que será que ele tomou essa atitude? Porque ele não estava na sua casa, não ouvia os conselhos que Isaac poderia dar para ele. Estava mais preocupado em estar saindo, fazendo ou tendo alguns prazeres da vida, do que estar dentro da sua casa, ouvindo as orientações do pai. E muitas das vezes nós podemos colocar isso na nossa vida. Porque quando o nosso pai vai dar um conselho para nós, a primeira coisa que a gente fala: ih, pai, o seu tempo já era, já passou. É século 21, é outra coisa agora. Agora tem lá os arroba, os crush, sei lá como esses jovens chamam. Agora não pega nada não. Agora é só celular, é só a curtida na foto, agora é só no coraçãozinho no Instagram. Estragando mesmo, está estragando mesmo. E quando o pai dá uma orientação, não segue. Porque pensa que o pai é antiquado, não conhece da tecnologia, porque está falando demais. E não é. Porque aquilo que vocês hoje jovens estão vivendo, não mudou nada. Não mudou nada do passado, não mudou nada. Quem já ouviu a palavra, nada se cria, tudo se copia.
Tudo está acontecendo de volta, as mesmas coisas que eram no passado, está acontecendo de novo de uma maneira repaginada. E já foi vivido no passado e tem a experiência necessária para orientar. Não faça isso. Quem já ouviu da sua mãe: filho, leva a blusa porque vai fazer frio. Você fala: que nada, mãe, não vai fazer frio não. O que acontece? Não ouve o que a mãe está falando. Filho, leva o guarda-chuva que vai chover. Não vai chover nada, mãe, o sol está aberto. O que acontece? Chove. Porque mãe tem experiência de vida. A experiência que nós jovens, ou vocês jovens, eu não sei onde eu sou jovem, velho, eu não sei, mas vai se enquadrar. Ter essa experiência de vida. Mas como que você adquire isso? Ouvindo os seus pais, ouvindo os mais velhos, tendo essa experiência. Indo para a parte da Bíblia. Como que eu posso ter uma experiência com o Senhor se eu não procuro estar do lado dele? Como eu quero ter uma experiência e conhecer Jesus se eu não fico do lado dele? Se eu não procuro estar lendo as Escrituras e vendo ali o que aconteceu em Mateus, Marcos, Lucas, o que aconteceu ali com Jesus, com os discípulos. Se eu não procuro orar todos os dias, se eu não procuro buscar a face do Senhor, e quanto eu consigo encontrar, isso depende apenas de nós. Nós temos que ter essa atitude de buscar, de ter um relacionamento. O filho que não tem um relacionamento com o pai, isso que aconteceu lá com Esaú e Jacó, acontece ainda nos nossos dias. Aquele filho que está do lado do pai, é pau para toda obra, vai com o pai aonde ele for, segue o pai aonde ele estiver, está com ele, vai no jogo de futebol, vai na igreja, vai no churrasco, vai em qualquer lugar com o pai, porque tem prazer em estar com o pai, e tem aquele que não aguenta estar com o pai. E esse que faz isso perde a oportunidade de ser abençoado. Perde muita oportunidade de ser abençoado. No livro de Salmos 127, capítulo 3 ao 5, diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Os filhos são herança do Senhor. Ah, mas aconteceu e nasceu ele. Ele é uma herança do Senhor. Filho é bênção. Temos que aprender a praticar isso. Aquilo que os judeus já fazem, nós devemos fazer. Abençoar os nossos filhos, para que eles no futuro sejam pessoas que podem mudar o futuro do nosso Brasil. Porque começa de agora. Se a gente não orar para que, meu filho, eu quero que ele seja o melhor médico do Brasil, que ele seja o melhor advogado que tem no Brasil, que ele seja o melhor engenheiro que tem no Brasil, que ele seja o melhor. Ninguém quer ter o seu filho que ele seja ali apenas mais um funcionário de tal empresa, que ganha um salário X, que não vai para frente, que pode ficar a qualquer momento, ter uma família, não vai ter um desenvolvimento profissional. Ninguém pensa nisso. Você quer dar o seu melhor para o seu filho. Você como pai quer dar o melhor para ele. E o Senhor Jesus, Ele dá o melhor para nós todos os dias. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós já somos abençoados. Só que não devemos esquecer que devemos também abençoar aqueles que nós estamos cuidando. 3 atitudes que nós devemos tomar. Primeira, não irrite o seu filho.
Esse é para você, pai. Não irrite o seu filho. Onde que está isso, Jackson? Não irrite o seu filho. Em Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É o filho falando para a mãe, ó, calma, fala em casa. Não irrite seus filhos. A segunda atitude: eduque o seu filho. Em Provérbios 13, capítulo 24, diz, digitei rapidinho, 13, 24 diz: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Em Provérbios 29, 15, diz que a vara e a repreensão dão sabedoria. Mas aquela criança que a gente deixa fazer o que quer, dá o celular para ela, vai fazer lá o que você tem que fazer e não me enche o saco, essa criança, ela envergonha sua mãe. E muitas vezes nós vemos isso que acontece. As chamadas babás eletrônicas hoje que nós temos disponíveis na mão de todos, que é o celular. Perdemos tempo, às vezes com os nossos filhos, de estar com ele, orientando, falando: filho, a Bíblia diz isso, faça isso, não faça isso, esteja comigo, filho, eu te amo. Porque deixamos que a tecnologia, ou deixamos que os afazeres da nossa vida tomem até o nosso tempo dentro da nossa casa. Terceira atitude: abençoe o seu filho. Não espere chegar no último momento para se lembrar e abençoar o seu filho. Porque o seu filho, ele é a sua herança. O seu filho, ele é mais importante do que o carro que você tem. O seu filho, ele é mais importante do que a casa que você conquistou. Porque o seu filho, aonde você for, onde ele for, ele vai carregar o exemplo que ele tem, ou que ele teve dentro de casa. Aonde ele for, ele vai carregar o exemplo, ou vai carregar no nome que ele leva, aquilo que você transportou para ele. O que você tem transportado para o seu filho? Amor, compreensão, carinho, afeto. Às vezes os filhos só querem ser ouvidos e não conseguem, porque o pai não tem tempo, trabalha toda vez, cansado, ou a mãe chega cansada. Aí o filho está em casa, já fez tudo o que tinha que fazer, fez até a comida para o pai ou para a mãe, e a mãe não tem um minuto para conversar com o filho. E aonde que o filho vai conversar? Rede social. Pessoas que ele não sabe quais são os valores que vai passar para ele. E devemos tomar uma posição dentro da nossa casa. Temos que ter um posicionamento e falar: filho, vem cá. Essa semana, cheguei em casa, minha pequena Alicia chegou e falou: pai, eu tive um sonho, sonhei assim, assado, sonhei assim, eu ouvi o que ela estava falando, falei: vem aqui, senta aqui. Orei pela vida dela e abençoei ela. Aí eu fiz com a pequena, minha esposa, e a grande ali, e a grande, pega ela, ora por ela. Aí eu falei: Lívia, vem Lívia,
Vamos lá, orei também por ela. Porque o nosso papel é esse. Não adianta a gente querer comprar um monte de coisa e dar para o nosso filho, comprar o melhor celular, o iPhone, e dar para ele, sendo que isso vai passar, mas aquilo que você pode fazer por ele agora, isso vai permanecer firme no coração dele, e lá na frente ele vai olhar para trás e vai falar: pai, obrigado. Obrigado porque aquele dia que você orou por mim surtiu efeito. E hoje eu faço pelos meus filhos, e hoje eu faço pelos netos, e hoje eu faço por aqueles que estão vindo. Nós devemos criar isso dentro da nossa família. Não deixar que o mundo entre para dentro da nossa casa e destrua o nosso bem mais precioso. Concluindo, aqui. E Jacó, ele abençoou, Isaac abençoou Jacó. E ele fala para Jacó que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações sirvam os povos e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor de seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Mas por que Isaac falou essa palavra? Malditos sejam o que o amaldiçoarem, e benditos sejam o que o abençoarem. Porque quem falou isso para Abraão foi Deus. E nesse relacionamento que Abraão tinha com Deus, ele passou esse mesmo relacionamento que ele tinha. Ele falou: Isaac, tenha esse mesmo relacionamento que eu tenho com o Senhor. Você procure ter também esse relacionamento, porque quando eu for embora para o Pai, você estará aqui nessa terra e você não vai estar sozinho. E ele aprendeu isso. E quando ele vai orar e ora por Jacó, ele diz que o orvalho do céu e a riqueza da terra seja concedido a ele. Aí chega Esaú para perto do seu pai, que preparou o guisado. Aí chegou a ele e falou: pai, estou aqui. Quem é? É Esaú, seu filho. O que eu posso fazer por você? Toda a bênção eu já dei para o seu irmão. E muitas das vezes nós queremos que os nossos pais nos abençoem ou falem algo de bom para nós. Só que não dá mais tempo. Já passou. É só lembranças. Temos que aproveitar o tempo que nós temos para falar: pai, se possível for, quem tem pai ainda vivo, chegue na sua casa e fala: pai, me perdoa por alguma coisa que eu falei e me abençoa. Porque quando você abençoa o seu filho hoje, e você fala para ele que a bênção do Senhor esteja sobre você o favor do Senhor, e nenhuma maldição chegará ao seu lar. Você está declarando. Você vai ver o resultado agora não, mas lá na frente, quando ele se casar, quando ele tiver os seus filhos, aquilo que você profetizou sobre a vida dele irá acontecer. Temos que ser bênçãos. Aleluias. Em Salmo 139, capítulo 13, 16 diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe.
Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Suas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro, antes de qualquer deles existir. Isso é o entendimento que Davi tinha. O quão grande e maravilhoso é o nosso Deus. Se coloque em pé. Fechem os seus olhos. Pai, Sua palavra vem nos orientar, vem nos exortar sobre aquilo que nós temos que fazer, sobre aqueles que o Senhor nos confiou para cuidar, para zelar, para educar. É o Senhor que conhece o nosso coração e o nosso ser. O Senhor sabe, Pai querido, que muitas das vezes somos falhos como pais, ou somos falhos como filhos. E nessa noite, ó Pai querido, pedimos ao Senhor que o Senhor venha a ser sobre as nossas vidas. E se através da nossa boca foi lançada alguma palavra de maldição sobre os nossos filhos, ou sobre, ó Pai querido, aquele que nós temos a obrigação de cuidar, que o Senhor venha repreender agora e remover essa palavra, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Pai querido, que nós somos e sabemos que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós não somos qualquer um, somos exclusivos do Senhor. E o que o Senhor venha colocar as suas mãos sobre nós, e que possamos, ó Pai querido, chegar em nossas casas essa noite, chamar os nossos filhos e orar por eles, conversar com eles, explicar a eles, para que o mundo não venha a fazer ou trazer situações contrárias sobre os nossos filhos, ou que eles não venham ser educados pelos policiais ou por pessoas que venham fazer maldade, mas que eles venham a aprender os valores da família, os valores cristãos, os valores de ter, Pai querido, o Senhor como o único, suficiente Salvador. Abençoa, ó Pai querido, a nossa geração. Abençoa, ó Pai querido, aqueles que vão vir após nós, ó Pai, aqueles que vão vir para cá, Pai querido, aqueles que vão encher esse lugar, aqueles que vão, Pai querido, estar aqui nesse púlpito, ó Pai amado, no futuro, que o Senhor sabe de todas as coisas, desde já venha abençoando os jovens da sua casa, as crianças da sua casa, ó Pai querido. Repreende o mal, Jesus, repreende toda palavra contrária, Jesus, repreende toda obra de Satanás, toda feitiçaria, toda macumbaria sobre a vida de algumas pessoas, venha ser repreendida agora em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. E que você possa falar: a bênção do Senhor está sobre mim, sobre todos os meus, o seu favor
chegará ao meu lar. Na minha mesa o pão não faltará. Minha casa será uma casa de oração. Minha casa será uma casa de bênçãos. Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, pela palavra do Senhor. Obrigado, Pai. Que o Senhor venha acrescentar aquilo que eu não pude. Que o Senhor venha, Deus amado, encher os nossos corações, ó Pai. E que, Pai querido, muitas famílias aqui podem dizer, Deus amado, no final dessa música: minha casa e eu servimos a Deus. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Obrigado, Deus amado, porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Aleluias.